Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Deus, do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Senhor, nós precisamos mais uma vez do teu cuidado, no que tange a compreendermos a tua palavra nessa manhã. Apesar, Senhor, de ser um texto conhecido dos meus irmãos que aqui estão, nós sabemos muito bem que o Senhor sempre fala coisas novas com aqueles que de fato querem lhe ouvir. Os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração está sensível àquilo que o Senhor decidiu fazer em nós nessa manhã. Oh meu Deus, como é bom estar aqui, como é bom estar com este, Senhor, que também valorizam a tua presença. Então fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Naamã, homem de guerra, vencia as guerras externas e perdia a interna. Naamã era um colecionador de vitórias, mas na própria vida havia algo para o qual ele estava perdendo. Ganhava de exércitos e perdia da lepra para a lepra. Ganhava do lado de fora e era ovacionado por isso. Tanto que era um homem de grande valor, e é a Bíblia que diz isso, não eu, de grande valor diante do rei da Síria. Ele não tinha valor por quem ele era, ele tinha valor pelo resultado que ele apresentava. O resultado que ele apresentava chegava antes dele na presença de alguém. Que quando eles voltavam da guerra, voltavam além da vitória contra os inimigos, voltavam com os despojos da guerra. Tudo aquilo que era do exército que ele combateu, agora eram deles, e ele trazia para a Síria. E como ele vinha colecionando vitórias, isso também vai indicar que a Síria enriquece cada vez mais. Cada vez que Naamã comanda o exército em um campo de batalha, a Síria, além de ganhar a fama de um exército poderoso,
ainda vai ficando mais rico a cada tempo. É por isso que esse rei, quando olha para Naamã, ele respeita os resultados de Naamã, e para ele o resultado de Naamã é muito importante. Naamã vem no pacote, porque o principal para ele é o resultado que Naamã oferece. Não há da parte dele uma preocupação maior em relação a Naamã. Há uma preocupação em Naamã continuar fazendo o que tem feito. Não é que ele não quer que Naamã morra, ele não quer que Naamã pare de dar o resultado que outro do exército dele não seria capaz de dar. Isso é interessante, que tem algo em Naamã que chama a atenção de Deus, a ponto de Deus dar vitória a Naamã contra o seu próprio povo. Deus quer marcar essa história de alguma forma. Deus quer usar isso aqui para ensinar. Só pode ser. Que como que Deus vai dar vitória à Síria contra o próprio povo que ele diz que é povo dele, Israel? E foi exatamente isso que aconteceu. Naamã vai para mais uma batalha, só que aquela batalha seria uma batalha diferente, porque é contra Israel. Vai prevalecer e vai trazer não só despojos, mas vai trazer também gente debaixo de escravidão. Entre essa gente, uma menina ele traz como escrava e presenteia a mulher dele com essa menina. Ele dá essa menina de presente à esposa dele quando volta para casa. Quem sabe como uma recompensa por essa esposa cuidar dele mesmo ainda que ele seja leproso. Uma recompensa por essa esposa lavar a roupa dele suja de lepra. Uma recompensa por essa esposa continuar ao lado dele, continuar sendo mulher dele, mesmo ele tendo esse problema que para ela aparece, para quem está do lado de fora não aparece. Porque quem está do lado de fora vê a farda de guerra sobre ele. Quem está do lado de dentro, que é essa mulher, vê a lepra que está debaixo da farda. Essa mulher lidar com o pior de Naamã. A esposa de Naamã, todos os dias, ela está lidando com o pior que há em Naamã. E desculpa falar assim para você, mas será que também não é assim dentro da nossa casa? Porque do lado de fora as pessoas lidam com o nosso sorriso, com as nossas brincadeiras, com os nossos abraços, com o nosso aperto de mão, com o nosso a paz do Senhor. Mas quem sabe as pessoas do lado de dentro são obrigadas a lidar todos os dias com a nossa parte que é a pior. Qual a pior? O nosso nervosismo, o nosso estresse, a nossa falta de paciência, a nossa ansiedade, o nosso grito, ou quem sabe lá mais o quê. Então a mulher de Naamã todos os dias está lidando com algo em Naamã que os outros não veem. Ninguém vê isso em Naamã do lado de fora, porque a roupa que Naamã usa cobre aquilo que ele esconde, que é a lepra. Mas e dentro de casa quando ele tira a farda? E dentro de casa quando o sorriso acaba? E dentro de casa quando a piada termina? Porque no ambiente de trabalho tem gente que gosta de ser o centro das atenções. Tem pessoas que são assim e conseguem manter muita gente à sua volta com as piadas que conta. É o divertido, é o popular, é a irmã que é a bênção. Mas e dentro de casa? Quando essa roupa é tirada, quando essa farda é deixada de lado por um momento, até o momento de você voltar para a rua. E dentro de casa? Dentro de casa quem lá está lida com o nosso pior, com aquilo que as pessoas de fora, se observarem, não vão querer, quem sabe, nem se aproximar da gente. Porque do lado de fora, quem olhar para a lepra de Naamã, não vai querer sentar do lado dele. Por quê? Porque lepra era contagiosa. Então do lado de fora, quem visse a lepra de Naamã, ia procurar se afastar dele. Mas do lado de fora, só estão vendo os resultados de Naamã, então querem andar com ele. Querem andar com Naamã por causa dos resultados. E a mulher? A mulher anda com Naamã mesmo com a lepra. Mesmo com a lepra ela está lá. Mesmo com a lepra ela está do lado dele. Mesmo vendo que do lado de fora ninguém vê, ela está lá. Ainda que alguém do lado de fora saiba que Naamã não é perfeito,
E todo mundo sabe que você e eu não somos perfeitos. Mas apesar das pessoas do lado de fora olharem para Naamã com a roupa de general e saber que ele não é perfeito, não tem dimensão de como é por debaixo daquela roupa. Que não está vendo? Eu sei que as pessoas do seu ambiente de trabalho, os seus amigos também sabem que você não é perfeito. Mas talvez também eles não tenham dimensão de como é a imperfeição, de como está o estado da lepra. Mas a mulher sabe. Então quem está do lado de fora, eu insisto, anda com ele por causa dos resultados. Quem está do lado de dentro, está do lado dele apesar da lepra. São duas formas diferentes de olhar para Naamã. Só que se inverter, está errado. Se as pessoas do lado de fora enxergarem o que essa mulher enxerga, não fica um do lado dele. Será que os seus amigos do trabalho, os seus colegas da rua, se enxergarem em você o que dentro de casa a tua esposa ou teu marido enxerga, continuariam a te chamar de amigo? Continuariam a querer andar contigo? Aposto que palavra é essa, irmão? Dá licença, é santa ceia. Vamos consertar o que precisa. Então a esposa está com ele apesar da lepra dele. Eu não conheço essa mulher, a Bíblia não diz nem o nome dela, mas tem a minha admiração. Por quê? Porque esse tipo de gente é gente diferente, que está do nosso lado mesmo conhecendo o nosso pior, mesmo conhecendo aquilo que a farda de guerra por muitas vezes cobre, ou encobre, ou em alguns casos até esconde. Ela continua do lado, ela está lá. Aí Naamã vence nessa guerra, e eu gosto disso porque nesse dia que ele venceu essa batalha, parece que o que está na cabeça dele não é trazer o ouro para o rei, mas é trazer um presente para a esposa. Sabe aquele momento em que ele está lá fora e tudo que ele quer naquele dia é de alguma maneira levar algo para dentro de casa, para agradecer a mulher que está do lado dele apesar da lepra? O alvo de Naamã naquele dia não era voltar correndo para o palácio do rei da Síria para entregar despojo de guerra. Não. Me parece que o alvo de Naamã naquele dia, ou o intuito de Naamã naquele dia, era voltar correndo para casa e dizer para a esposa: eu trouxe para você. Eu trouxe para você. E ainda que os homens sejam um tanto quanto duros, nós adotamos um comportamento, em muitos casos, mais bruto. A gente não quer demonstrar fraqueza, a grande maioria não quer chorar, não quer demonstrar o que está sentindo, porque acha que isso seria demonstração de fragilidade. Eu fico imaginando Naamã querendo dizer para a esposa dele: eu amo você e sou grato a você por tudo aquilo que você é para mim. Mas quem sabe ele não disse isso, mas ele traz uma menina para ser escrava e ele diz: eu trouxe para você. Esse eu trouxe para você, que Naamã, quem sabe diz quando entrega a menina para a esposa dele, esse eu trouxe para você, também quer dizer eu te amo, também quer dizer obrigado por me aguentar, também quer dizer obrigado por conviver com o meu pior e não desistir de mim, obrigado por se dedicar tanto. Ele traz e entrega. Apóstolo, eu quero fazer isso aí também com os de lá de casa, porque eu comecei a pensar, e pensando aqui, quem está lá em casa também segura uma barra comigo. Eu sei, mas você hoje não vai levar uma menina escrava para dentro de casa e vai dizer: eu trouxe para você. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, posso abrir um parênteses, sim ou não? Você pode levar um bombom serenata do amor hoje, não? Pega um bombonzinho, leva, entrega e diz assim: ó, eu trouxe para você. Que é isso? Passa em alguma lojinha, compra um carrinho de R$ 9,90. Compra um carrinho de R$ 9,90. Não precisa ter fricção, nada. Aquelezinho até que solta a roda. Aquilo que o seu dinheiro é capaz de comprar hoje. Compra um carrinho, leva para o teu filho que ficou em casa e diz para ele: eu trouxe para você. Pega uma bonequinha, irmão, uma bonequinha, não precisa nem ter cabelo. Compra um negocinho lá, de preferência que não solte peça para a criança engolir. Mas leva para casa hoje, entrega a sua filha e diga para ela: eu trouxe para você.
Aposto, mas não é Natal, não é aniversário dela. Aí que está. Dar no Natal é obrigação. No aniversário é uma mera obrigação. Agora, fazer o que quem está lá não espera, aí é demonstrar que você se preocupou e pensou em quem ficou lá. Está comigo aqui? Faz só um parênteses para você começar bem seu ano. Deixa eu voltar para Naamã, porque a menina agora vai estar sobre as ordens da esposa dele, que ganhou a menina de presente. A menina está servindo dentro da casa de Naamã e as guerras continuam. As guerras continuam, Naamã continua jogando a farda sobre o corpo, para quem está do lado de fora não ver nada. Mas e agora? E agora quando ele volta da batalha, quem está do lado de dentro não é só a esposa. Tem a esposa e tem uma menina, e com certeza, depois da aquisição dessa menina, quem lava a farda suja de lepra não é mais a esposa, né? Bem provável que seja a menina. Uma menina que tinha tudo para se levantar contra ele, uma menina que tinha tudo para dizer, quem dera que ele morresse. Uma menina que tinha tudo para dizer, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que eu esteja aqui? O Deus de Israel se esqueceu de mim? O Deus de Israel não existe? Ou se existe, se esqueceu de mim? O Deus de Israel, se existe e não se esqueceu de mim, então ele não é bom? Porque por que eu estou passando por isso? O que essa menina fez para estar passando por isso? Longe dos pais, longe da terra dela, das pessoas que a amavam e que ela amava, sendo escrava na casa de um homem, e detalhe que tem lepra. Só que quando esse homem está do lado de fora, essa menina vai até a sua senhora e diz, quem dera se o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, diante do profeta, certamente ele seria restaurado da sua lepra. O que essa menina está dizendo é o seguinte, o Deus de Israel tem poder para curar. O Deus de Israel tem poder para mudar situações. O Deus de Israel tem poder para transformar vidas. O Deus de Israel tem poder para fazer o que a medicina não faz, que não havia cura para a lepra. O Deus de Israel tem poder para mudar a história de Naamã. É bonito isso, porque quando ela afirma isso, ela está dizendo que o Deus de Israel tem poder para transformar a vida do outro. Mas e a dela? Que ela é escrava na casa de um leproso. Apesar de Deus não ter feito com ela ainda, ela acredita que Deus tem poder para fazer com aquele que precisa. Não é porque Deus ainda não fez na tua casa, e perceba o ainda não fez na tua casa, que Deus deixou de ser poderoso, irmão. Deus deixou de te amar. Deus não está de férias em Cancún. Não, Deus trabalha todos os dias em favor daquele que teme a Ele. Deus estava trabalhando ali também, a menina entendeu isso. Aí Naamã, quando chega da rua e tira a farda de general e mais uma vez revela o seu pior, a mulher vai dizer para ele, olha, a menina que você me deu disse que se você for lá em Samaria, diante do profeta que lá está, você fica curado disso aí. Naamã ouve aquilo, e aquilo, Naamã é um general de guerra, um homem acostumado a dar ordens. Um homem acostumado a dar ordens vai parar para ouvir um conselho. Que isso? O perigo de quem se acha grande é não parar para ouvir aqueles que eles acham que são pequenos. O perigo de quem tem mais é não parar para ouvir quem tem menos, porque acha que não pode aprender nada com quem tem menos, só pode ensinar. O perigo de quem já chegou é não parar para ouvir que ainda está vindo, achar porque já chegou, é só eles que sabem. Naamã dá ordens, mas um homem que dá ordens vai parar para ouvir um conselho. Gente, e é um conselho da boca de uma mulher. Você tem noção do que isso significava na época? Tem homens que hoje não gostam de ouvir o conselho da esposa. Naamã naquela época parou para ouvir. Dá para entender isso? Tem homens que hoje, quando a mulher quer falar, diz, fica quieta. Naamã naquela época está ouvindo a mulher falar e está com vontade que ela fale mais. Fala. E o que a mulher fala veio da boca da menina. Então vamos lá, um general que está acostumado a mandar vai parar para ouvir conselho de uma menina escrava. Você não tem noção, mas talvez Deus tenha colocado a solução para a tua vida dentro de coisa pequena.
Aquilo que você tem ignorado, aquilo ali pode ser a chave da tua vitória. Aquilo que você tem desprezado, aquilo que você tem deixado de lado por julgar sem valor, aquilo ali pode ser a solução da tua vida. Naamã não negligenciou isso, ouviu a menina, foi até o seu rei e disse: olha, assim, assim, assim me disse a menina que eu trouxe como escrava lá de Samaria. Aí o rei preparou uma carta endereçada, tendo como alvo, tendo como destinatário o rei lá em Samaria. Mas em nenhum momento a menina falou de rei, a menina falou de profeta. Eu vou repetir: em nenhum momento a menina falou de rei, a menina falou de profeta. Porque aquilo que Deus revela aos pequeninos, Ele encobre dos grandes. O rei da Síria prepara uma carta tendo como destinatário o rei de Samaria. Naamã, olha o que Naamã pega. Pega prata, ele tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Impressionante isso. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque isso acontece até hoje, Reginéia. Esse tipo de coisa aqui acontece até hoje, Débora. Pergunta para mim, Débora, o quê? Gente lá de fora achando que vai ser fácil comprar gente aqui de dentro. Até hoje isso acontece. Gente lá de fora que não tem Deus acha que vai chegar no meio do povo que tem Deus trazendo dinheiro, e quem está aqui vai se vender. Até naquela época acontecia, ó, e até hoje isso acontece. Políticos dentro da igreja com dinheiro, achando que vão comprar todo mundo. Não é porque um ou dois se vendem que todo mundo vai se vender. Ele vai levando prata, muito ouro e roupa. Em algum momento a menina falou de subornar alguém, de comprar alguém, de pagar alguém. Não, ela não falou nada disso. Aí ele vai até o palácio do rei que está em Samaria. E como que ele vai? Com a sua farda de general, porque ele quer ser recebido por aquilo que ele representa. Ele não vai mostrando a sua lepra, ele vai mostrando o seu poder. Ele vai como general. Tanto que na carta, o rei dele está dizendo: estou enviando a você o meu homem de guerra, o meu general. Então ele não vai como alguém que precisa, ele vai como o cara que está acostumado a mandar. Aí ele chega, e quando o rei que está em Samaria lê a carta, rasga as vestes e diz: acaso eu sou Deus para o rei lá da Síria me mandar uma carta dizendo que é para eu curar esse homem aqui? Com certeza ele está procurando uma ocasião para se levantar contra mim e me destruir, porque eu não vou poder curar esse homem. Então isso vai ser um motivo para ele mandar o exército dele para cá. Só que o que acontece dentro do palácio, a notícia correu até a parte lá de trás, os fundos, a ponta de Samaria, onde estava Eliseu. Aí Eliseu manda um recado para o rei e diz assim: ó, manda esse homem vir aqui e saberá que tem profeta em Israel. Saberá que não é com dinheiro que se resolve as coisas, mas é com o meu Deus vivo e todo-poderoso. Saberá que aquilo que dinheiro não compra, aquilo que a amizade não faz, o meu Deus entra para resolver. Saberá que aquilo que o jeitinho não dá jeito, o meu Deus entra para solucionar. Saberá que aquilo que a costa quente não pode mudar, o meu Deus transforma com o poder do alto. Manda ele vir aqui. Aí Naamã vai. E Naamã vai com uma expectativa. É o general que está chegando. Repito, ele não chega mostrando a sua lepra, ele chega mostrando o seu poder. É o Naamã. Aí ele chega mostrando o seu poder. E Eliseu nem de dentro de casa sai. Manda um rapaz lá fora. E o rapaz vai levar um recado. E o recado é o seguinte: vai tomar banho. Como assim? Está escrito, não? Desça até o Jordão e mergulha no Jordão 7 vezes, e será curado da sua lepra.
Olha que coisa. Paulo Júnior, ele não foi mostrando lepra, mas de dentro de casa o profeta sabe que ele é leproso. Ele não foi mostrando lepra, ele foi mostrando poder. Mas de dentro de casa o homem de Deus está dizendo: para mim o seu poder não vale nada, porque eu sei o que está debaixo dessa farda. Desça até o Jordão e mergulha lá. Aí você conhece o texto. Naamã fica furioso e ele vai dizer qual era a expectativa dele. Eu pensei que o profeta sairia, invocaria o seu Deus, passaria a mão sobre a minha lepra. Olha, onde é que está escrito que o profeta ia fazer isso? Se ele nem podia. Passaria a mão sobre a minha lepra e eu seria curado. Olha a expectativa dele. Eu esperava ser recebido como general. Eu esperava ser recebido no nível do poder que eu tenho, da pessoa que eu represento. Eu esperava mais. E veio menos. Aí ele vira o cavalo para ir embora e começa a andar. E ele ainda vai dizer: lá em Damasco, na terra dele, lá em Damasco tem rios melhores do que os rios aqui de Israel. Lá em Damasco, por acaso, não tem o rio Abana e Farpá? Melhores do que todas as águas de Israel? Olha o que ele vai dizer. De onde eu venho, tem 2 rios, que a água deles é melhor do que todas as águas de Israel. É isso que ele está dizendo. O que é isso? Ué, se a água lá é tão boa, tá curado, não está curado por quê? Se a água lá é tão boa, está com lepra ainda por quê? Se Damasco é melhor, está com lepra por quê? Se é o general ainda, está com lepra por quê? Se é poderoso, está com lepra por quê? Se é amiguinho do rei, está com lepra ainda por quê? Se está com dinheiro aí, ó, ouro, prata, está leproso ainda por quê? Se é o cara, por que ainda está com lepra? O que é isso? Eu vou falar, posso falar? É Santa Ceia, é para corrigir a gente, para a gente começar bem. Porque tem gente que quando está na prova aqui começa a dizer: ui, lá no mundo não estava passando por isso. Está aqui fazendo o quê? Que é isso, apóstolo? Está aqui fazendo o quê? Não, porque meu amigo lá na prefeitura, vai lá pedir a ele. Não, porque meu primo é petroleiro, vai lá pedir para ele resolver o teu problema. Não, porque a minha família é de posses, usa seu sobrenome para ser curado. Não, porque eu sou amigo de fulano de tal, eu sou amigo de Jesus. Não, porque eu tenho, lá em casa a gente tem. E está aqui fazendo o quê? Se os teus amigos pudessem resolver o teu problema, você não estaria aqui. Se o teu dinheiro resolvesse alguma coisa, nenhum de nós estaria aqui. Se as suas amizades solucionassem essa situação, nenhum de nós teria vindo para Jesus. A verdade é essa. A gente só veio porque esgotou todas as possibilidades. Dinheiro não podia ajudar a gente, amigo não tinha o que fazer por nós, costa quente não resolvia problema, intelecto, diploma pendurado na parede também não era solução para nada. Vamos ser sinceros, vamos descer desse cavalo hoje, tirar essa farda e descer no Jordão, porque sem Deus a gente não é nada. Ah, mas eu sei saber de nada. Não fala assim. Falo porque o primeiro sou eu aqui. Adianta alguma coisa eu conhecer Bíblia se não fosse Deus? Adianta alguma coisa eu ter amigos, ter família se não fosse Deus? Eu estaria de pé se não fosse Ele? Adianta alguma coisa eu ter algum dinheiro dentro da minha carteira ali se não for Deus comigo? Quem me dá a vida? Quem me manteve de pé aqui? Quem me sustentou no dia de hoje, até agora, e vai continuar sustentando, em nome de Jesus? Por que é que eu estou tendo força para segurar o microfone e pregar para vocês?
Então amigo não pode, dinheiro não pode, status não pode, carro não pode, casa não pode, quem pode é Ele. Então vamos todos nós tomar vergonha, descer dessa cavalgadura, descer até o Jordão, nos despir de todo orgulho e mergulhar quantas vezes for preciso. O que é isso? Eu estou começando esse ano dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Se o Senhor não fizer, eu morro. É Deus, irmão. Ah, mas que eu sou primo de fulano de tal. Irmão, não tenta me dar carteirada aqui na igreja, pelo amor de Deus. Tem gente que chega na igreja querendo dar carteirada no sujeito. Não, porque eu sou fulano de tal. Senta ali, senta aí. Não, porque eu sou fulano de tal, assessor de não sei quem. E Kiko? O que eu tenho com isso? Com todo respeito, não vem para cá dar carteirada. Só porque dá carteirada em alguns lugares e consegue ter alguns acessos, acha que vai chegar aqui e vai dar carteirada também. Aqui não. Não é porque eu estudei. É mesmo. Eu estudei não sei aonde. Eu estudei na beira do rio chupando cana. E daí? Daí que eu aprendi com Jesus, eu não aprendi no banco da faculdade de teologia. Está dizendo que não é para estudar? Não estou dizendo nada disso. Até porque eu estudei. Estuda o que tiver que estudar. Mas entenda que tem coisa que vem pela graça. Não é merecimento. Desce Naamã. Aí um rapaz que está com ele puxa assim a roupa dele, fala assim: meu senhor, oi, fala. O camarada já está estressado, já está nervoso. Fala. Senhor, se o moço mandasse o senhor fazer um negócio difícil, o senhor não faria? Faria. Então, a gente já está aqui. É só, o Jordão é a terceira rua direita, vamos lá. A gente vai lá rapidinho, não custa nada, o senhor já veio até aqui. Vamos lá no Jordão. Esse rapaz consegue convencer o general a descer. E quando o general desce, a Bíblia vai dizer que ele tira a farda. Ele tira a farda e entra na água. Aí sabe o que acontece? Yuri, pergunta para mim o quê? Tem gente que até hoje acredita que o segredo é a água. Não, para aí. O segredo não é a água. Porque o segredo fosse a água, não precisava ele tirar a roupa e mergulhar, Fabiano. Se o segredo fosse água, era só pegar uma caneca d'água dentro do rio e jogar na cara dele. Não é? Pegar uma caneca, joga nas ventas dele, pronto. Resolveu o problema. Ou então passa na lepra, a água. O segredo não era a água. O problema é Naamã. É Naamã que tem que descer. Irmão, o segredo não está no dinheiro. O segredo não está nas coisas. O segredo, eu vou dizer mais, o segredo não está aqui, na parede da igreja. O segredo está em você. É você fazer o que Deus quer que você faça. É você ser quem Deus quer que você seja. Se o segredo fosse a água, jogar água em Naamã resolveria o problema. Mas o negócio não é a água, o negócio é você. Desce, Naamã. Ou desce ou volta para casa leproso. Ou desce ou volta para casa do mesmo jeito, dizendo: eu só perdi meu tempo. Aí eu vou falar. Ou desce Naamã, ou volta para casa leproso e dizendo: não adiantou nada, eu continuo do mesmo jeito, eu perdi meu tempo. Então olha aqui para mim: ou desce, ou continua voltando para casa depois do culto dizendo: eu continuo do mesmo jeito, a minha casa continua do mesmo jeito, o meu casamento continua do mesmo jeito, o meu filho continua do mesmo jeito. Desce para Deus mudar. Desce para Deus transformar, desce para Deus curar, desce para Deus colocar a mão. Quer voltar para casa do mesmo jeito? É a primeira ceia do ano. Quer voltar para casa do mesmo jeito? Irmão, tu podia estar na praia, está nublado, mas está um calor doido, eu estou suando aqui. Dá para dar 3 tibum no mar. Tudo bem, se fosse farol ia ficar ralado, machucar as costas, tudo bem, mas dá para refrescar. Você vem para o culto, com todo respeito, as suas amizades não resolve, o teu ouro e a tua prata não adianta,
ser amiguinho de fulano de tal, como ele era amiguinho do rei, também não resolve. A única coisa que resolve é descer. A única coisa que resolve é mergulhar. Ele mergulha. Se quiser continuar orgulhoso, volta para casa leproso. Se quiser continuar a dizer que é melhor do que os outros, volta para casa leproso. Se quiser continuar dizendo que tem mais que todo mundo, volta para casa leproso. Se quiser continuar mostrando que é o melhor, volta para casa leproso. Desce. Desce. Você já leu Levítico 13, 14? O que fala acerca do leproso? Depois você lê em casa. Porque Levítico 13, 14, além de falar do leproso, fala sobre a casa do leproso. E o que acontecia com a casa do leproso? A casa do leproso é o seguinte, ó, tira um tijolo. Se a lepra continuar, tira outro. Se a lepra permanecer, derruba a casa. O que é isso? O que é? Derruba a casa. No caso de lepra, irmã, a Bíblia estava dizendo o seguinte, ó, derruba a casa. Ou seja, não adianta colocar uma cortina nova, não adianta trocar o piso, não adianta pintar a parede, não adianta colocar um negocinho pendurado. Sabe o que é isso? Não adianta enfeitar. Enfeitar não vai resolver o problema. Enfeitar não vai fazer o problema sumir. Lá em Levítico está escrito, ó, derruba a casa. Ou seja, começa do zero, mas começa certo. Nós estamos começando o ano, né? Então algumas casas precisam ser derrubadas. Para de querer enfeitar. Se está com problema, começa do zero. Desce, Naamã, derruba a casa, levanta de novo. O que não dá para ficar enfeitando e escondendo atrás de farda, para todo mundo pensar que está tudo bem. Eu quero tudo que Deus tem para mim em 2023. Mas para receber tudo que Deus tem para mim, eu preciso ser tudo que Ele quer que eu seja para Ele. E um general metido, ele não quer que eu seja. Ele quer que eu seja um servo que desce. Quando ele mergulha 7 vezes, 7 vezes, segredo era água. Ei, Mike, imagina, Mike, a gente vindo correndo e na água. O Mike está dizendo que no caso dele ia sair a água do rio. Foi ele que falou, não foi eu não. Imagina, mergulhou a primeira vez, olhou, está lotado de lepra ainda. 2, 3, 4, 5 vezes, está lotado de lepra ainda. Por que teve que ser 7? Pergunta para mim, Mike, por quê? Você conhece o nível de soberba dele? Que é isso? Quanto mais soberbo, mais vezes vai ter que descer. Quanto mais orgulho, mais tem que descer. Quanto mais prepotência, mais tem que descer. Quanto mais nariz empinado, mais tem que descer. Desce, mas eu já desci, desce de novo. Mas eu já desci 5 vezes, desce de novo. Quando ele desce a 7ª vez que sai da água, que olha, aí pronto. Tá igual uma criança, tá igual um bebê. Que não é na hora que eu acho que tem que ser, do jeito que eu tenho que ser, e a quantidade que eu tenho que ser. Não, é do jeito que Deus mandou. Se é para descer 7 vezes, eu desço 7 vezes. Apóstolo, mas eu já desci. Já desceu às 7? Eu já desci, minha vida não mudou ainda. Já desceu, mas continua no local de trabalho pisando em quem tem cargo inferior, né? Já desceu, mas no meio da família se acha a rainha da cocada branca, né? Já desceu, mas se acha melhor do que as amigas no grupo do WhatsApp, né? Vive contando vantagem. Já desceu a 7ª vez? Irmão, olha aqui, não adianta descer 4, já que começou, termina. Já que começou, continua nesse processo, porque o resultado vai fazer você olhar e dizer, valeu a pena. Quando ele sai, ele está limpinho, limpinho, limpinho. E aí ele volta na casa do profeta. E aí ele quer pedir perdão ao profeta. E como que ele quer pedir perdão ao profeta? Profeta, eu trouxe prata, eu trouxe ouro, eu trouxe veste, toma para o Senhor. Rapaz.
Ele quer agradar o profeta dando coisas. Eu vou dizer de novo. Ele quer agradar o profeta dando coisas para o profeta. O que ele não entendeu ainda, que o que agrada a profeta é ver a vida sendo transformada. E ele vai para casa agora com a vida dele transformada. Fique em pé comigo aí. Irmão, se eu fosse você, eu se jogava. Eu me jogava, né? Onde? Nas águas desse rio. Que rio? O que Ezequiel viu? Ezequiel vai dizer que tem um rio que desce do trono de Deus. E sabe de que lado que Ezequiel viu o rio nascer do trono de Deus? Pergunta qual? Lado direito. Ezequiel viu um rio descendo e o rio nascia do lado direito do trono de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus subiu aos céus e está assentado à direita de Deus. Então quem é esse rio? Entendeu quem é o rio? Aquele que em João 7,37 diz assim, ó, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E esse rio está passando aqui. Só que não dá para entrar nesse rio fardado, porque ele não se relaciona com quem você representa. Ele se relaciona com quem você é. Mas mesmo leproso. Porque quando Naamã entra no rio leproso, o rio não expulsa Naamã. E é interessante que a lepra que está entrando em Naamã não contamina o rio, mas é o rio que purifica Naamã. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, o que estava nela não pegou em Jesus, mas o que estava em Jesus curou ela. Quando Jesus tocou no leproso em Mateus capítulo 8, Jesus não pegou lepra, mas o que estava nele curou o leproso. Quando você mergulha nele, o que está em você não pega nele. É por isso que você pode mergulhar nele sujo do jeito que for. Sujo. Apóstolo, eu bebi ele fora, eu fumei ele fora, eu cheirei ele fora. Mergulha. Mergulha, porque esse rio não vai te expulsar. Essa água não vai te jogar para fora dele. Pelo contrário, vai te purificar, vai te lavar. Ele quer te limpar. Mas lá em Damasco não tem rios melhores? As águas de Damasco não tem nada a ver com cura, Naamã. Se as águas de Damasco são melhores, por que você ainda é leproso, Naamã? Se você é amiguinho do rei, por que você ainda é leproso? Por que você ainda está sofrendo, Naamã? Ah, mas eu sou primo do prefeito. Ser primo do prefeito transforma a vida de alguém? Ter dinheiro transforma a vida de alguém? Transforma, em que sentido você está falando? Teu diploma pode preencher o vazio do teu coração? Ele vai levando prata, ouro e vestes, e ele volta trazendo prata, ouro e vestes, porque aquilo que ele tinha nas mãos não podia mudar o que ele estava sendo até então. O único que podia transformar a vida dele era Deus. O rei da Síria não podia curar ele. A farda dele, que representava o seu cargo, não poderia curar ele. O dinheiro que ele tem, e era muito ouro, hein? Não poderia curar ele. Só Deus. Então para de dizer que lá fora estava melhor. Se tivesse, você não estaria aqui dentro, não. Você está aqui dentro em busca daquilo que você sabe, que lá fora não tem lugar nenhum. Só em Deus há uma saída. Só em Deus há transformação e solução.